Bom dia a todos. Então a gente vai começar uma live bem bacana sobre intestino, para variar um pouquinho. Vou esperar o pessoal entrar. Vamos esperar todo mundo entrar e aí a gente começa. Bom dia, Fábio. Tudo bem, querida? Bom dia, que bom. Então a gente vai falar um pouquinho sobre intestino. Eu reservei algumas coisas aqui pra gente falar. E vamos falar um pouquinho também sobre criança, enfim. Vamos lá. Se vocês tiverem dúvidas ou perguntas, deixem aqui já nos comentários, tá tudo aberto, a gente vai conversando. Enfim, vamos lá. Bom, então assim, bom dia, tudo bem, Arlete? Vamos lá. Então assim, o que é importante, tá? A gente saber que hoje a gente tem uma população enorme de pessoas que têm problemas digestivos. Esses problemas digestivos, eles estão relacionados a desde constipação, distensão abdominal, dificuldade para ter evacuação completa, porque isso também é um critério ruim, né? Então, quando o paciente vai no banheiro, ele não necessariamente ele precisa ter não conseguir evacuar, mas a sensação de que ele fica muitas vezes com evacuação incompleta, ou seja, ele vai no banheiro e ele fica ainda com a sensação de que ele tá com alguma coisa, ficou alguma coisa no intestino, também caracteriza um problema de saúde. Muitas vezes as pessoas não percebem isso. Na consulta eu sempre pergunto coisas que complementam o diagnóstico. Então, por exemplo, assim, não só necessariamente você precisa não ir ao banheiro, você pode ir ao banheiro todos os dias, mas ter uma sensação de evacuação incompleta, que a gente chama. Ou seja, o paciente vai no banheiro, ele faz o cocô, mas ele fica com a sensação que tem alguma coisa ainda dentro. Isso é muito importante. Então, muitas vezes a pessoa diz, eu faço cocô todos os dias. Bom, mas como que você faz o cocô todos os dias? Quantas vezes você faz o cocô todos os dias? Você tem sensação de evacuação incompleta? Qual é a quantidade de gás que você tem no intestino? Você tem dificuldade para colocar todo esse cocô para fora? Você consegue colocar sempre com a mesma característica? Então, assim, às vezes o paciente tem, de manhã ele tem fezes mais moles, durante o dia ele tem fezes mais duras, ou de manhã ele tem fezes mais duras e durante o dia ele tem fezes mais moles, porque ele faz 2 vezes por dia. Tudo isso é fator de que a gente precisa considerar que é alteração do hábito intestinal, é alteração do trânsito intestinal e é doença. Então, assim, você tem que pensar 2 coisas. Primeiro, se você faz cocô 2, 3 vezes por dia, você come muito e você não está absorvendo. Existe o trânsito intestinal para que esse período que você comeu está dentro do intestino, consiga absorver. Então, você tem que ter uma alimentação boa, você precisa digerir bem os alimentos e você precisa absorver. E isso leva um tempo. Se você vai no banheiro 2, 3 vezes por dia, o que acontece? Esse tempo não é respeitado. Então, o alimento não fica o tempo necessário para que ele consiga ser digerido, para que ele consiga absorver o que precisa ser absorvido. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu vou no banheiro 2 vezes por dia, tá super bom. Super bom para quem, cara pálida? Tem que olhar os teus exames. Tem que olhar os teus exames, tem que saber o que está acontecendo nos teus exames. Porque muitas vezes esse 2 vezes por dia é um indicativo de um trânsito muito rápido, mais rápido do que deveria ser, e você não está absorvendo nada. Então, cara pálida, fazer cocô todos os dias não quer dizer absolutamente nada. As pessoas têm essa falsa ideia de que fazer cocô todos os dias significa alguma coisa. As pessoas têm uma falsa ideia de que fazer cocô 2, 3 vezes por dia significa alguma coisa boa. Constipação não é só não fazer cocô todos os dias. Então, assim, quando você faz cocô mais de uma vez por dia, muitas vezes você tá perdendo nutrientes, caracteres absortivos muito importantes. Ou você tá comendo uma grande quantidade de comida, porque se você tá comendo uma grande quantidade de comida, você vai evacuar uma grande quantidade de coisa. Por quê? Porque realmente você precisa colocar para fora o que você tá comendo. Além disso, quando você é constipado, então quando você passa 2, 3 dias sem fazer cocô, o que acontece? Aquele material, aquelas fezes que estão dentro do intestino,
As bactérias que não são as que deveriam trabalhar, muitas vezes elas se proliferam, elas aumentam em quantidade e isso causa uma desbiose, causa um desequilíbrio, causa um desbalanço de todas essas bactérias do intestino. Por quê? Porque sobra comida mais tempo ali para elas aproveitarem. Isso é uma coisa que eu falo muito. As pessoas querem bater na tecla das dietas super ricas em gordura. As pessoas que são as dietas cetogênicas, as dietas carnívoras, elas são super ricas em gordura e em proteína. As pessoas querem bater na tecla das dietas vegetarianas, que são super ricas em fibras, enfim, são super ricas em amido também. E as pessoas não querem entender que o organismo ele precisa ter uma boa digestão dos 3 macronutrientes. Essa semana eu atendi uma paciente que veio com mais de 30% de gordura. Uma paciente super limpa, super clean. É uma menina corredora, maratonista, que veio, ela é minha paciente há um tempão. Ela veio para mim para só melhorar a performance, que é o que a gente tá fazendo, a gente só tá melhorando performance de treino. E assim, ela no início foi resistente em fazer o coprológico. Eu falei, olha, não vamos fazer, vamos tentar melhorar isso, porque a dieta era super limpa, é uma dieta super, super limpa. Ela come super bem, come fruta, come verdura, come carne. Enfim, ela tem uma dieta super boa, sem glúten. E o que duas coisas me chamaram a atenção? Tô dando um exemplo desse caso clínico para vocês entenderem o que é uma dieta limpa e o que o intestino está preparado. E aí ela fez o coprológico e voltou essa semana, depois de um tempo. Ela já estava comigo acho que uns dois anos. E aí eu falei, vamos fazer, vamos ver o que vai acontecer. E ela fez. E o coprológico dela veio com 30% de gordura. E realmente ela tem uma dificuldade digestiva. E é uma paciente que come gordura das fontes boas, da carne, do azeite de oliva, do abacate, enfim. E mesmo assim ela tem uma grande quantidade de gordura. O que mais chamou atenção no coprológico dela foram os sais biliares. Ela tem um baixo sais biliares. Então isso significa que muitas vezes a gente precisa observar esses sais biliares nessa paciente, porque muitas vezes talvez essa paciente precise, porque ela não é mais uma menina, ela é uma pessoa de 40 anos. Então muitas vezes a gente precisa observar se essa paciente daqui a pouco não precisa de sal biliar, se ela tem que ajustar uma dieta limpa nem sempre significa que é uma dieta para você em relação a macro e em relação a micronutrientes. Então, essa tecla que eu bato. Além disso, deixa eu ver para não mentir o que tinha no exame dela, porque eu não me lembro, porque foram muitas pessoas. Isso aí. Então, assim, ela tinha fibras vegetais em grande quantidade, ela tinha tecido conjuntivo em grande quantidade, ela tinha baixa de sais biliares, baixa de ácidos orgânicos. O que isso significa? Que ela tinha ela tem uma dieta monótona. E aí eu conversei com ela, eu falei, olha, quantas vezes por semana tu come peixe? E ela disse, nenhuma. Aí eu falei, quantas vezes por semana tu come carne de porco, por exemplo? Quantas vezes por semana tu faz o uso de brócolis, couve-flor, abóbora, beterraba, abobrinha, né, que tem a zucchini, enfim, alface, rúcula. Quantas vezes por semana tu mescla, tu cicla isso, né? O que tu come? Vagem, cenoura, batata, como é que... doutora, a minha dieta é bem monótona, eu como sempre as mesmas coisas. Essa característica de dieta monótona, que muitas vezes o paciente acaba fazendo, principalmente os pacientes que cozinham em casa e que já estão acostumados há bastante tempo com uma dieta limpa, isso faz com que a nossa microbiota talvez fique um pouco, vamos dizer assim, monótona. Que a nossa microbiota às vezes fique um pouco mais simples. Então, é importante que a gente coma coisas diferentes. Então, nuts ela nunca come. O exame de sensibilidade dela veio ótimo para nuts. Ela pode fazer uso das nuts. E nuts, tipo, de tudo, se tu quiser. Castanha do Pará, castanha do caju, macadâmia, pecan, noz pecan, nozes, amêndoas. Então, assim, amendoim. Amendoim eu não... Amendoim é uma coisa que eu não recomendo para quase ninguém, né? Porque o que eu vejo de gente com sensibilidade a amendoim das mais variadas formas. Eu tava com uma paciente que tava com herpes de repetição, parou de comer pastas de amendoim, curou a herpes. Bom,
as minhas observações aí nos pacientes. Então, assim, são sensibilidades, as pessoas têm sensibilidade, o sistema imunológico, na verdade, ele responde a essas sensibilidades. As pessoas acham que não, que é bobagem, o exame de sensibilidade é uma bobagem. Pessoal, o exame de sensibilidade é super importante, super importante. Então, assim, se você acha que não é importante, volte 5 casas no jogo da vida. Ele é super importante. Então, assim, o exame de sensibilidade, ele vai guiar, principalmente, para diminuir essa ativação do sistema imunológico, para que o sistema imunológico fique mais tranquilo, porque a gente vê pelo exame que o sistema imunológico está sendo ativado. Se o sistema imunológico está sendo ativado, ele não vai despender, ele não vai ajudar, ele não vai trabalhar da forma que tem que trabalhar, porque ele está super ativado por outras coisas. Então, se você tem a presença, porque o vírus da herpes, são 7 tipos de vírus de herpes, tá? O herpes simples, que é esse do tipo 1, que é o que a gente está falando, que era o que a paciente tinha, é um deles. Mas a gente tem 7 tipos de vírus. Então, citomegalovírus, herpes simples, herpes zoster, varicela zoster, linfoma, tem um linfoma que também é por um vírus. Então, assim, a gente tem muitos tipos de vírus, muitos tipos de herpes. Então, o sistema imunológico, ele não vai tratar, ou ele não vai dar conta, melhor, essa palavra é ótima, ele não vai dar conta desse, vamos dizer assim, desse momento, porque ele está super ativado por outras coisas. Então, as pessoas têm que entender. Epstein-Barr, obrigada. Eu ia falar Epstein-Barr. Então, assim, as pessoas têm que entender. O Nelson tá aqui para dizer que realmente é isso que acontece. Então, assim, as pessoas têm que entender que o sistema imunológico, ele não vai dar conta daquele vírus que tá ali. Porque aquele vírus, ele não vai embora. Ele não some, ele não desaparece. Então, o que acontece? Se o teu sistema imunológico está super ativado, por vários outros mecanismos, principalmente pelos mecanismos intestinais, porque a gente tem uma barreira gigantesca, talvez a grande parte do nosso sistema imunológico, a maior parte do nosso sistema imunológico está no intestino, porque o intestino é o nosso contato com o meio externo. Então, assim, ele não vai despender, se você não está bem de nutrientes, se você não está bem de macronutrientes, de micronutrientes, ele não vai despender, ou vamos dizer assim, o tempo dele para tratar daquele vírus daqui a pouco. Por quê? Porque você vai estar com o sistema imunológico mais enfraquecido, porque você está usando ele por um outro caminho, vamos dizer assim, e aí o seu corpo acaba desenvolvendo esse tipo de infecção. Então, essa paciente foi especificamente isso. Ela fez um teste de sensibilidade alimentar, veio amendoim, ela comia pasta de amendoim todos os dias e ela tinha episódios repetidos de herpes simples. E o que aconteceu? Ela tirou o amendoim, que era das coisas que ela mais via que tinha relação, e ela não tem mais. Então, é coincidência? Não é coincidência, pessoal. Ela tinha o exame, tava ali, tava escrito. Não sou eu que tô criando na minha cabeça. Tava escrito. Então, assim, esse exame ajudou muito a paciente, porque ela viu que ela tinha uma altíssima sensibilidade para amendoim. E as pessoas dizem, amendoim é fonte de fungo, enfim, da aflotoxina, papapá. Existe uma lei regulatória no Brasil hoje, né? Existe uma regulação para isso. Então, assim, a gente tem que pensar em outras coisas. Amendoim é um alimento alergênico por si só, né? Não é em função da aflotoxina, mas ele é um alimento alergênico. Ele está na lista dos alimentos alergênicos. São alimentos alergênicos, a gente tem o leite, a gente tem a soja. E o amendoim está na lista desses alimentos. A gente tem até um post sobre os 10 alimentos mais frequentemente relacionados à alergia e sensibilidades alimentares. Sensibilidade não é intolerância, pessoal. Sensibilidade é ativação, é o corpo reagindo àquilo ali. Muitas vezes é sensibilidade tipo 3, uma sensibilidade mais tardia, não é aquela sensibilidade da anafilaxia. O que é anafilaxia? É aquela pessoa que come o camarão e começa a ter o efeito rápido. Isso é diferente, a gente tem tipos de sensibilidade. E isso é importante que a gente diga, porque é aquele tipo clássico, específico, do paciente que come um alimento e 2, 3 dias depois ele tem sintomas. Isso é uma sensibilidade que a gente chama de sensibilidade tardia, do tipo 3. Então, o que acontece? É aquele paciente que comeu o alimento e 2, 3 dias ele tem uma enxaqueca, 2, 3 dias ele tem uma dor nas juntas, 2, 3 dias ele tem algo na pele, pode ser desde uma acne ou uma coceira, uma vermelhidão. Isso tudo é característica de sensibilidade tardia. E isso é característica alimentar. Identificar isso é muito importante. Identificar e fazer uma dieta de exclusão e verificar, na verdade, qual é desse alimento mais sensível. A gente tem isso no exame,
Mas eu vou dizer que, assim, o exame, ele traz a maior sensibilidade, porque ele faz uma medição, uma medida em relação a alguns alimentos mais, alguns alimentos menos. Mas o mais importante é que, assim, ó, se apareceu, é porque o seu corpo tá reagindo àquele alimento. Isso é muito importante. Então, assim, o que são os clássicos? Hoje, devo ter visto, não sei quantos, quantas centenas de exames que eu já vi, mas assim, o que a gente mais vê? A gente mais vê a trigo, a gente mais vê a leite, a gente mais vê a ovo, tanto gema quanto clara. Ultimamente eu tenho visto muito a cúrcuma, gengibre, né? Eu já falei aqui sobre o gengibre. Vejo muito a questão de alguns alimentos específicos, como por exemplo, às vezes vem uma abóbora, às vezes vem o kiwi, já falei do kiwi, que muito paciente tem sensibilidade a kiwi. Às vezes vem algo cítrico, às vezes vem algo de tempero específico. Então, assim, já vi tomilho, já vi alecrim. Então, assim, cada paciente tem sensibilidades diferentes. Não existe paciente... Eu vou falar meu e da minha filha. Eu e minha filha fizemos no mesmo dia, no mesmo horário. A gente... Enfim, a minha filha tem sensibilidade a coisas que eu não tenho. Talvez... E aí as pessoas dizem assim... o exame de sensibilidade, ele mostra o que você mais come ou mais tem contato. É mentira. Porque as pessoas, a maioria dos meus pacientes, são pacientes que comem carne. E comem carne bem. Carne vermelha, frango. E sensibilidade ao frango eu não vejo. Até tem. Se eu disser que não tem, eu tô mentindo. Mas eu não vejo com tanta frequência quanto eu vejo a ovo. Eu não vejo com tanta frequência quando eu vejo a leite. E eu tenho muitos pacientes que não tomam leite e que têm sensibilidade a leite. Eu tenho muitos pacientes que não comem glúten e aparece a gliadina, aparece o trigo como um fator de sensibilidade alimentar. Eu tenho muitos pacientes que comem carne todos os dias e eu só vi uma vez até hoje exame com sensibilidade à carne vermelha. Então não está relacionado ao que mais você come, está relacionado ao que o seu sistema imunológico está lhe dando. Então isso é muito importante que se diga, que se entenda. Por quê? Porque isso está relacionado ao aumento da permeabilidade intestinal, ou seja, o seu intestino deixou passar esse tipo de alimento que não devia estar dentro do seu corpo. O que tem que estar dentro do seu corpo são os micronutrientes. É a vitamina D, é a vitamina A, é o magnésio, é o selênio, é o zinco. Então, esses alimentos, esses nutrientes têm que entrar e a gente está preparado para isso. E não, por exemplo, a gema do ovo. Você não tem que ter reação à gema do ovo. Você não tem que ter sensibilidade à gema do ovo. Se isso aconteceu, alguma coisa está errada. Então, isso também indica aumento ou diminuição da permeabilidade intestinal. Então, o exame de sensibilidade alimentar, ele também mostra a sua relação com o seu intestino permeável. Por isso que o exame é tão importante. Não é porque a doutora pediu, porque a doutora... Não! Existe uma necessidade de pedir o exame. Por quê? Porque muitos pacientes têm muitas reações e essas reações precisam ser investigadas. É uma investigação complexa. A medicina tradicional não traz isso. A medicina tradicional não ensina isso. A medicina tradicional diz que se você tem uma alergia de pele, é porque Deus quis. E aí você tem que usar um cremezinho de corticoide, ou você vai usar um imunobiológico, entende? Então, assim, a mesma coisa para Alzheimer. Eu vou dar um exemplo clássico do que eu vi no último congresso aqui nos Estados Unidos. Então, há 2 semanas, eu fui no congresso de Alzheimer e eles estão discutindo o quê? Anote aí, leia. Eles estão discutindo imunossupressor no Alzheimer. Eles fizeram um trabalho aqui na universidade em Houston, muito interessante. Se você tem interesse em ler sobre isso, por favor, leia, porque eu não sabia. Eu acabei sabendo no congresso, depois perguntei para o professor. Professor, quando eu digo professor, é o meu professor, o meu mestre supremo. E ele disse, sim, eles estão estudando muito sobre os imunossupressores. Então, eles têm trabalho agora, eles estão desenvolvendo um trabalho com tacrolimus. Se você é médico ou profissional da área da saúde ou curioso na área, dê uma lida sobre tacrolimus e Alzheimer. Eles estão tendo resultados sensacionais com o imunossupressor. Por quê? Vamos pensar. A gente é pago para pensar. Pensar custa R$0. Então, assim, por quê? Porque
A teoria dos corpos amiloides, e eu vou falar uma coisa que eu fiquei surpresa essa semana, o Ricardo Zimmermann, que é talvez uma das pessoas mais inteligentes do Brasil, e eu tenho absoluta certeza do que eu estou dizendo, ele é um brilhante médico. Ele postou um estudo sobre corpos amiloides, né, no Alzheimer. E assim, o Ricardo é brilhante, ele é ótimo, ele é maravilhoso. Mas não se fala mais sobre teoria de corpos amiloides aqui. Até se fala um pouco, mas as pessoas já estão, os médicos, eu tô dizendo as pessoas, os pesquisadores, eles já estão atentados de que o Alzheimer, de que a demência, de que a neurodegeneração está relacionada a processos inflamatórios e processos autoimunes e processos de estresse oxidativo. Então, assim, é muito importante entender que eles estão mudando, porque se verificou que corpos amiloides eles estão presentes em pacientes com e sem Alzheimer, na mesma proporção, porque isso está caracterizado pelo envelhecimento. Então, hoje não se fala mais tanto em corpos amiloides em presença de proteína beta-amiloide no cérebro para Alzheimer. A gente sabe que esse mecanismo inflamatório, a gente sabe que esse mecanismo... Olha, eu comecei a falar uma coisa, já tô falando de outra. Isso é o perda do foco. Mas vamos lá. Mas é que tudo puxa uma coisa ou outra. Então, o que acontece? A gente já sabe disso. A gente já sabe que isso não está relacionado necessariamente e que existem mecanismos muito mais complexos de aumento de estresse oxidativo, de aumento de inflamação no cérebro dessas pessoas, tanto que antigamente, tanto que há alguns anos, eu tenho um dos primeiros posts aqui meu do Instagram, acho que uns 4, 5 anos atrás, eu falei sobre isso, eu falei, o Alzheimer é o diabetes do tipo 3, porque a gente sabe que está relacionado também a isso. Então, assim, se você acha que a sua alimentação não está diretamente relacionada com o seu cérebro, se você acha que a sua alimentação não está diretamente relacionada com a funcionalidade cerebral, com a neurodegeneração, com a neuroinflamação, desculpa lhe dizer, volte no início do jogo da vida, porque a sua alimentação determina diretamente como você trabalha todos os dias com o seu cérebro. Então, se você não tem foco, se você não tem concentração, se você não consegue ler, se você não consegue entender o que você está lendo, se você tem dificuldade nisso, o seu cérebro está sofrendo. A última live foi sobre memória. E eu falei sobre isso, sobre a memória super curta, sobre a memória de ativação rápida e sobre a memória tardia, que são os 3 tipos de memória que a gente tem, que é a memória de números, então eu digo um número para você, agora você entende, você lembra qual é o nome, por exemplo, da sua mãe, qual é o nome da sua irmã, como é que se faz uma receita, e você lembra de fatos da sua infância, o que você ganhou no Natal de 1997. São coisas completamente diferentes. Então, a memória está muito importante, está muito relacionada a isso. E os processos neurodegenerativos, principalmente Alzheimer, demência, todos os tipos de demência, porque o congresso era de todos os tipos de demência, estão relacionados à neuroinflamação, estão relacionados a estresse oxidativo, estão relacionados a isso. Então é muito importante, eles estão estudando tacrolimus, leiam sobre isso, muito legal, o trabalho é muito bacana, com resultados muito expressivos, mas o mecanismo, na verdade, né? Vamos pensar na causa, né? Não é a falta do tacrolimus, né? O Alzheimer, a demência, enfim, todos os tipos de neurodegeneração não é a falta do tacrolimus. A gente não nasceu com uma caixinha de tacrolimus do lado e nem a gente tem tacrolimus dentro do nosso corpo. Mas é muito bacana que a gente veja, que a gente entenda, que a gente observe o mecanismo pelo qual eles estão indo, em qual direção eles estão tomando. E a gente começa a entender que a medicina integrativa, que essa integralidade da visão, né, médica, faz todo e completo sentido, né? Então é isso. Vamos ver aqui. Vamos lá. Tem uma pergunta ali, depois eu vou responder. Bom dia. Nossa, entrou muita gente. Meu Deus, eu fico falando e eu me esqueci. Nossa Senhora, entrou muita gente. Então eu estava na falsa ideia. Ai, não sei que comentário era esse. Bom dia. Muita gente deu bom dia. Olha, quem quiser dar bom dia, agora é a hora. A live vai ficar gravada. Todas as lives de domingo
O Nelson me ajudou, queridão. Sim, todo mundo perguntando. Nossa, entrou muita gente, senhora. Essas sensibilidades são desenvolvidas ou são genéticas? Olha que boa essa pergunta. Bota na caixinha, Tanise. Não sei se tu ainda tá aqui. Diverticulite de caminhado por alguma sensibilidade. Não. Botem na caixinha e aí eu vou chamar aqui. Tem a dúvida das enzimas, eu vou responder essa daí primeiro. Bom dia. Olha que monte de gente que entrou. Isso aí. Vamos lá. Eu vou responder essa da caixinha. Eu ia falar outras coisas agora. Sempre assim. Que nem diz o... Quem sabe faz ao vivo, né? Se vocês não assistiram a live dessa semana sobre poluição eletromagnética, por favor, assistam lá no canal do Slowphone. Vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Ui, não. Exame de sensibilidade alimentar no sangue? É no sangue. Coloca na caixinha ali, Marília. Vamos falar sobre isso. Vamos lá. Doutora Gabi. Essa aqui. Vamos lá. Doutora Gabi, por quanto tempo devo usar as enzimas digestivas? Eu vou aproveitar o gancho e vou falar sobre as enzimas digestivas e o exame de... querida. E o exame de coprológico. Porque isso aí perguntam muito. Eu tenho que tomar as enzimas para fazer o exame, eu tenho que parar as enzimas para fazer o exame e tal, não sei o quê. Bom, por quanto tempo devo tomar as enzimas digestivas? Isso é muito importante, tá? Porque assim, quem tem que tomar enzima digestiva? Quem tem problema de digestão. Porque nem todo mundo tem problema de digestão. E também, por que você está tendo problema de digestão? Isso é importante saber. Muitas pessoas têm um aporte muito grande de algum macronutriente, e aí não vai dar conta mesmo, tá? Tem gente que dá conta, mas tem gente que não vai dar conta. Dependendo da sua idade, a gente vai diminuindo a quantidade da produção das enzimas digestivas com a idade. Então, a produção de enzimas digestivas quando você tem 20 anos e quando você tem 60 são completamente diferentes. O que você fez com o seu pâncreas? O pâncreas tem duas partes, uma parte endócrina e uma parte exócrina. Uma parte que libera insulina e glucagon e outra parte que libera enzimas digestivas. Isso, com o tempo, vai diminuindo, vai piorando. O corpo é sábio. Uma pessoa idosa não come a mesma coisa que uma pessoa que tem 20, 30 anos. Pessoal, quem nos criou? Deus, Buda, Alá, seja lá quem for, a energia máxima do universo. Fez perfeito. Nosso corpo é perfeito. Eu amo ser médica porque eu amo ler sobre o corpo humano. Cada vez que eu leio uma coisa... Hoje de manhã eu tava lendo... olha só, né? O Nelson vai até rir. Tomara que o Nelson ainda esteja aqui. Hoje de manhã eu tava lendo quais são os mecanismos pelos quais os organofosforados bloqueiam a síntese e bloqueiam a acetilcolinesterase na fenda sináptica. Eu tava lendo sobre isso, tá? E tava lendo sobre o comprimento de onda na desmelinização da esclerose múltipla. Foram as duas coisas que eu tava lendo hoje de manhã, tá? Então, assim, esclerose múltipla, o que altera? Velocidade, tempo de comprimento de onda e tal. O que a gente vê na desmelinização, barreira, membrana? Era o que eu tava lendo hoje de manhã, tá? Sobre cérebro, sobre tudo essas coisas. Que agora eu tô lendo bastante sobre cérebro. Então, o que é importante a gente saber sobre as enzimas digestivas? O que é importante a gente saber sobre o quesito envelhecimento? Tudo no nosso corpo envelhece. Tudo. Tudo. Nosso corpo é uma máquina perfeita? É uma máquina perfeita, mas envelhece. Por isso que é importante a gente cuidar bem da saúde, da alimentação, da saúde mental, da saúde física, da saúde emocional. É importante, porque você vai envelhecer. A gente não tem verdades absolutas no mundo, mas uma delas é o envelhecimento. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas para envelhecer. É muito difícil ficar velho. É muito difícil. Envelhecer para poucos. Por isso que é tão importante se preparar. Saber envelhecer. Então, as enzimas digestivas não iam ser diferentes. Então, muitas vezes, por que o coprológico é tão importante? Porque a gente vai
entender, a gente vai observar, a gente vai compreender o que está acontecendo no seu intestino, o que está sobrando de alimento, relacionar o que esse paciente come e, se necessário, existe um exame que chama elastase pancreática. Esse exame mede as enzimas digestivas endógenas, não exógenas. Então, você pode fazer uso das enzimas digestivas para o coprológico, porque a elastase pancreática, que é essa mensuração, mostra a molécula endógena, não a exógena. Então, esse é o primeiro ponto. Não pare de utilizar as enzimas digestivas para fazer o coprológico. Aí a gente vai para a pergunta. Quando eu tenho que fazer? Depender. O que você precisa tomar? É falta? Você tem uma insuficiência exócrina pancreática? É falta de enzima digestiva? Para sempre. O seu processo, a sua dificuldade digestiva é especificamente um macronutriente? Depende. Existem alguns trabalhos que mostram que o uso das enzimas digestivas diminui a produção endógena das enzimas. Então, tomar enzima digestiva é para quem sabe o que está fazendo. Não tome enzima digestiva se você não sabe quais são as suas dificuldades digestivas em relação às enzimas. Você vai diminuir a sua produção enzimática e provavelmente você está prejudicando o seu corpo. Se você não sabia disso, bem-vindo. Esse é o meu perfil, @HBStreit. Sou médico especialista em digestibilidade e intestino e é isso que acontece. Se você não sabe por que você está tomando, não tome, porque você vai prejudicar a sua produção do pâncreas de enzimas digestivas. Não tome coisas que você viu na internet. Ontem eu estava dirigindo e no meu grupo do Whats colocaram algo sobre protetor solar. E uma pessoa colocou sobre protetor solar e um link do Instagram. As pessoas estão pegando informações para a vida delas no Instagram. Pessoal, o Instagram não é fonte de informação. O que eu falo aqui não é fonte de informação. Vocês precisam procurar. A gente tem que pegar a ideia aqui e ir atrás. É isso que você tem que fazer. Você não pode achar que um post é uma verdade absoluta. Você precisa tomar consciência da sua vida. Você precisa pesquisar, você precisa melhorar a sua capacidade de entendimento, o seu cérebro. Não pegue um post do Instagram como uma verdade. Leia, seja curioso, vá atrás. É R$0, pessoal, R$0. Você não gasta nada indo atrás. Colocando alguma coisa. Eu não sei inglês. Amor, no Google Chrome tem uma teclinha ali do lado que é traduzir. Você só não faz porque você não quer, porque você é preguiçoso. Você não coloca enzimas digestivas. Medicina funcional. Coloca assim, Digestive Enzymes Functional Medicine. Escreva isso no Google. Clique OK, vai aparecer um monte de site em inglês. E aí você vê um sitezinho bacana, que seja um site de um médico, de uma pessoa que realmente estuda. Ou coloca no PubMed, que é o maior, na verdade, portal de revistas indexadas médicas. E você vai procurar, vai ler. Vai tirar suas opiniões. Agora, basear a sua vida num post de Instagram... Me perdoem, mas eu não consigo concordar com isso. Basear a sua vida no que o médico Bambambam, que tem 1.400.000 seguidores, fala. Que ele fala que todo mundo tem que comer carne, que ele fala que todo mundo tem que tomar leite, que ele fala que todo mundo tem que comer sal, que ele fala que todo mundo tem... Todo mundo quem, cara pálida? Você não é todo mundo, eu canso de falar isso. Todo mundo quem? A ideia é bacana, a ideia. Tome magnésio, que bacana, que ideia legal. Mas qual magnésio? Pra quem? Pô, a pessoa tem um problema cardíaco. Que tipo de magnésio ela tem que tomar? A pessoa tem insuficiência renal, vai se encher de magnésio? Como é que é isso?
A pessoa não sabe nem qual é a creatinina dela. Quantos pacientes fazem dieta carnívora e cetogênica e vêm pra mim porque estão ruins? E aí eu peço uma ureia e a ureia tá 70, a ureia tá 80. Ah, mas eu não tinha essa ureia. É óbvio! É óbvio! A creatinina tá boa, mas a ureia tá um horror. É óbvio! É óbvio! Faço dieta cetogênica. Faço dieta. Hoje eu vi também num grupo. Eu acordo 4:30 da manhã pra. Eu fico meia hora lendo coisas pra ter ideias na minha cabeça. Hoje eu vi num grupo, uma pessoa perguntou assim: eu queria uma nutricionista que fosse boa em dieta cetogênica. Num dos grupos que eu participo. E aí eu falei, eu fui ler o resto, né? Que eu também procuro gente boa, né? Tô sempre procurando gente boa. E aí uma pessoa disse assim, não faz com um nutricionista, faz com um coach que sabe sobre dieta cetogênica. É muito triste ler um negócio desse. É muito triste. A gente tem nutricionistas brilhantes, perfeitos, belíssimos. É muito triste. Ouvir faz com um coach. Aí a pessoa faz dieta cetogênica, piora, e aí ela vem pro médico. Não é assim que tem que funcionar, pessoal. Não é assim. Não entendo. Bom, vamos lá. Líquido, olha que boa pergunta. Eu vou responder, eu tenho tempo, tá? Líquido junto das refeições é prejudicial? É. Sabe por quê? Olha, Vani, que boa pergunta. Então, assim, o atalho sempre é o primeiro caminho. Anísia, eu já vou responder a tua pergunta, tá? É que a da Vani entrou aqui logo depois e tem a ver com as enzimas que a gente tava falando, tá? Procurar um profissional é se amar. Pois então, meninas, as pessoas gastam R$700 para fazer umas luzes no cabelo. As pessoas gastam um horror de dinheiro com um monte de besteira, de bobagem, fazem plásticas que pagam 20, 30 mil. Outro dia eu atendi uma paciente, assim, ó, cada um faz o que quer com o seu dinheiro, tá? Cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Eu defendo plenamente isso. Eu não sou contra ninguém, cada um cobra o preço que quer, cada um faz o que quer com seu dinheiro. Eu sou super favorável a isso, tá? Só que eu acho meio insensato a pessoa pagar 30, 40 mil reais numa plástica que vai fazer pra melhorar a cor, só que não tem um nutricionista. Faz uma abdominoplastia por 30 mil reais, mas não mudou a cabeça, não sabe o que vai comer depois da abdominoplastia. Porque o nutricionista cobra R$250 a consulta e aí isso aí é caro. O nutricionista cobra R$500 uma consulta e isso aí é caro. Mas 30 mil numa plástica não é. Exatamente, sai do bloco e vai comer McDonald's. E não vai num personal, não tem personal. Tem gente que não sabe, não malha. Ah, eu não malho porque eu não tenho força de vontade. Gata, contrata um personal uma vez por semana que seja. Contrata um personal, ele vai te passar um treino, ele vai te ensinar a te corrigir a tua postura, ele vai fazer tu te motivar pra colocar mais carga, ele vai dizer o que tu tem que fazer uma vez por semana, uma vez, eu não tô falando assim, ó. Aí acha caro, uma pessoa que cobra 80, 90, 100 reais. Chega a ser piada. O que a Tanise falou é verdade. Tá aí, a Tanise é profissional da área da educação física. Aí vai pra academia do jeito que quer, do jeito que tá. Aí diz, eu não tenho força de vontade. Não consigo ir todos os dias. Gata, procura um atalho melhor, porque o que tu tá fazendo é uma péssimo. Se tu não tem força de vontade, descobre como é que tu vai ter força de vontade. Vocês acham que eu tenho força de vontade todos os dias pra ir pra academia? Não! Tem dias assim que eu não tô assim, ó, eu tô com zero vontade. Eu quero ficar em casa, eu quero descansar, eu não quero sair. Eu demoro 20 minutos pra ir até a academia. Eu perco 1 hora do meu dia só pra ir e voltar da academia. Porque a academia que eu gosto é longe. Mas tem horas que eu não tô a fim de dirigir 20 minutos. Mas eu tenho que ir. Porque eu saio de lá 100% melhor do que eu entrei.
Bom, então o líquido, eu não posso falar muito, tá? Paga o personal que força de vontade não perder dinheiro aparece. Que a força de vontade de não perder o dinheiro aparece. Perfeito, exatamente. Mas nem é isso, Denise, não é isso. O personal, ele é um amigo, ele é um terapeuta, ele é a pessoa que tu sabe, é bom ter contato com pessoas bacanas. O personal, ele tá sempre animado, ele treina, é difícil um personal com depressão, assim, só se a pessoa usa alguma droga violenta, mas a pessoa tá sempre animada, sempre feliz, o ambiente é ótimo, tá sempre fazendo exercício físico. Saiu um trabalho anteontem, uma meta-análise gigantesca, que pessoas que praticam atividade física têm menos depressão. Então, assim, o que a gente tá falando aqui há anos tá começando a aparecer nos trabalhos. Então, assim, o cara que é personal, ele é diferenciado, entende? Na parte mental. O cara é mais alegre, é mais feliz. O cara que faz atividade física, ele é mais feliz. Quase melhores amigos. Querida. Coloca ali na caixinha, Mike, que eu vou responder, tá? Eu tenho mais uns 20 minutos pra responder perguntas, tá? Vamos lá. Então, assim, vamos terminar aqui que eu vou responder todas as perguntas. Mas, assim, o líquido durante as refeições. Então, assim, por que a gente não orienta líquido? Porque isso pode fazer uma diluição das enzimas digestivas. Então, assim, você já tem pouca enzima digestiva, e aí se você usa algum líquido durante a refeição, isso pode fazer com que a superfície de contato fique menor, a gente consiga diluir aquelas enzimas e a gente não tem tanta, porque as enzimas elas atuam nesse processo. Então é importante saber que durante a refeição não é indicado que se tome muito líquido. Aí as pessoas dizem, mas eu não posso tomar um pouquinho d'água para tomar enzima. Pode, né? É que tem gente que enche o bucho, né, de líquido. O meu filho aprendeu isso, muito legal, né? Outro dia tava o meu filho e um coleguinha lá na minha casa, no Brasil, e foi muito engraçado, porque meu marido falou... Foi muito engraçado. Eles compraram... Não sei se eles compraram suco, ou água de coco, ou refrigerante, não sei o que eles estavam tomando, tá? E aí, o coleguinha do meu filho queria tomar mais. E aí, o meu filho olhou pra ele e disse assim, não, tu não vai tomar mais, porque senão tu vai encher a bunda de... Eu falo isso em casa, né? Vai encher a bunda de refrigerante ou de líquido e tu não vai comer. Porque tu vai estar estufado, tu vai estar cheio. Então, assim, isso também é outra coisa, porque você vai dilatar o seu estômago, né, com um líquido, que na verdade não é a questão também. E isso não só prejudica essa questão da digestibilidade. Eu falo muito isso, Maria. Eu falo, vai encher a bunda de refrigerante, vai encher a bunda de líquido, não vai comer. A minha mãe falava isso, eu falo isso, e o meu filho fala isso agora. Então tem essa questão também, né, de você ocupar o espaço que não tem que ser ocupado com o alimento e não com o líquido. E ao mesmo tempo tem a questão da digestibilidade, da piora da digestibilidade, né? Então, assim, não se indica tomar líquido, então nem uma hora antes, nem uma hora depois, uma grande quantidade de líquido, a gente está dizendo, em relação à digestão, tá? Em relação à alimentação. As principais refeições, né? Principais refeições eu digo porque refeições intermediárias nem deveriam existir, né? As pessoas têm que comer 3 vezes por dia, tá tudo certo. Bom, essa é a pergunta. Acho que eu respondi. Vamos ver aqui, tem mais coisas. Vamos fazer... Bom, vamos lá. Essa sensibilidade aos alimentos, que é a pergunta da Denise, é desenvolvida ou é genética? Então, assim, isso é bem interessante, tá? Por quê? Essa sensibilidade tardia que a gente tá falando é uma sensibilidade desenvolvida, tá? Então, assim, a gente tem alergias que já vêm, que são genéticas, são de nascença, que a gente identifica muito cedo, mas o que a gente está falando são as sensibilidades do tipo IgG. Então, o que acontece? Muitos pacientes referem isso. Eu podia comer ovo, agora não consigo mais comer. Que nem essa paciente que eu falei do amendoim. Eu podia comer amendoim, agora não posso mais. Por quê? Porque a gente tem uma tolerância. Isso é para tudo na vida. Então, o que a gente está falando aqui dessas tardias são desenvolvidas.
Eu tenho pacientes que têm genética, que nasceram com dificuldades para determinados alimentos, para ovo, que é super comum. A intolerância ao leite é diferente da sensibilidade ao leite, então é outra coisa. Mas assim, ovo é muito comum, alguns peixes são muito comuns. Então assim, tem pacientes que já vêm com isso de nascença, de genética, mas a maioria desenvolve durante a vida adulta. Por quê? Porque nós vivemos num mundo completamente artificial. Os alimentos são produzidos de forma artificial. A produção é feita de forma artificial. As coisas são feitas a toque de caixa. A gente tem um mundo, bilhões de pessoas, a gente precisa ter uma produção de comida. E essa produção de comida não é a mesma produção de comida de 100, 120 anos atrás, no início do século passado, que os nossos pais, que os nossos avós, os nossos avós tinham. Quando é que a gente estava discutindo sobre cigarro? Algum momento a gente estava discutindo sobre cigarro essa semana. E aí uma pessoa disse assim, porque o cigarro antes era protetor. Não é que o cigarro fosse protetor, não é que o cigarro fizesse tão mal, pessoal. Só que assim, lá em 1900, quando as pessoas fumavam, não tinha refrigerante, não tinha Wi-Fi, não tinha bolachinha traquinas, não tinha Nutella, não tinha água mineral de garrafinha, não tinha colágeno, não tinha nada. Era comida plantada num solo fértil, bom, não estava exausto, não tinha bilhões de pessoas no planeta. Então, assim, o que a gente vive hoje, pessoal, é um mundo completamente artificial. A gente tá falando aqui, eu tô aqui nos Estados Unidos e o pessoal no Brasil tá me vendo. Eu tô falando em português. Quantas línguas, não tem quantos países, não tem, olha a tecnologia, olha aqui, eu tenho um laptop na minha frente, eu tenho um Wi-Fi do meu lado, eu tenho um celular na minha frente, eu tenho a Alexa aqui do meu lado. Good morning, Alexa. Hoje ela não me ouviu. Alexa, good morning. Good morning. In February 1874, spoons and forks were combined to create the spork. Though some argue it's too small to hold soup and too short to jab food, I really admire inventions that pack lots of utility with a twist of fun. Olha que bacana. Então, assim, é isso que eu tô dizendo. A gente tá repleto de tecnologia. Isso não tinha 100 anos atrás. Não tinha. Não tinha esse monte de toxina. A poluição eletromagnética é uma toxina. O nosso corpo reage ao eletromagnetismo como uma toxina, aumenta o estresse oxidativo. Então vocês têm que entender isso. É isso, esse é o ponto, é o pulo do gato. Por que a gente fala voltar na ancestralidade? Por que a gente fala pegar sol, botar o pé na grama, ir pra natureza, fazer escaldapé, tomar sopa? Por que a gente fala meditar, rezar? Rezem, orem. Ontem eu tava lendo um trabalho de noite, não tinha tanto câncer. Claro, Vivi, claro. Não tinha tanto câncer, não tinha tanta doença autoimune, não tinha tanto autismo. Falem aqui pra mim, falem, as pessoas que têm 40 anos, falem quantas crianças autistas tinha na turma de vocês na escola. Falem pra mim. Era falta de diagnóstico ou não tinha? Quantas crianças autistas tinham na turma de vocês na primeira série? Quem tem 40 anos, fala aqui pra mim. Não tinha, na minha turma não tinha, pessoal, não tinha. Nenhuma, não era falta de diagnóstico, não era falta de diagnóstico. Quem fala que autismo é falta de diagnóstico, nenhuma, não tinha. Parem com essa história de falta de diagnóstico, nenhuma. A gente tinha uns colegas meio burro, mas não eram autistas. Não tinham dificuldade de relacionamento, não eram autistas. Não tinha, tá todo mundo aqui, quem tem mais de 40 anos, não tinha. O máximo eram uns abobados que fazem umas brincadeiras besta. Mas não tinha. Vocês me desculpem, mas não tinha. Na nossa época não tinha. Por isso que eu tô aqui estudando isso. Não tinha, na nossa época não tinha.
Vocês me desculpem. Ah, mas não tinha diagnóstico. Pessoal, tinha a PAI. A Milene, que é uma fonoaudióloga que eu adoro, essa semana a gente conversou, né? Eu atendi ela. E a Milene me falou da PAI. Ela falou na PAI. Quando ela falou na PAI, eu não entendi na hora. Eu falei, cara, aí ela falou, é porque eu trabalhei na PAI. Eu falei, cara, o que é a PAI? Porque existia e existem as APAIs, que são associações de pais e de crianças excepcionais, que era o que tinha na nossa época. E essas crianças iam estudar lá. Sim, síndrome de Down, exato, exatamente, que era isso. Era a associação dos excepcionais, não tinha criança autista na nossa época. Não, ó, tenho 68 anos, um monte de gente colocou aqui, ó, verdade, Antônia Maria Fazendeiro Silva, querida. Adriana, Cris, Zuleika, Vivi, Annelise, eu não sei esse Overwell, eu não sei quem é. Assim, não tinha, pessoal, não tinha. Em Carlos Barbosa ainda existe a PAI. Entende? Não tinha, não se tinha essa palavra, pessoal, autismo. Quando a gente era adolescente, não tinha essa palavra, não existia isso. A gente tinha os colegas meio sem noção, mas sem noção não era autismo, que continua não sendo. Então, assim, há uma influência do meio. A geração que só come lixo, mulheres que não se importam, que só comem lixo, adolescentes que só comem lixo, esse excesso de poluição em tudo. Óbvio que vai dar merda. Óbvio que vai dar caca. Óbvio. Pessoal, aqui nos Estados Unidos é um horror. É um horror. A alimentação deles é um horror. Existia gente lenta. Existia. Mas tava tudo certo. Paralisia cerebral, claro, os PCs sempre existiram, né? Os PCs sempre existiram. Síndromes genéticas, PC, síndromes de Down, sempre existiram. Eu não tô falando isso. E aí tinha as APAIs eram para esse tipo de criança, que é sensacional, porque lá tem profissionais altissimamente qualificados, desde fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, médicos, enfermeiros, tem um monte de gente maravilhosa para tratar esse tipo de criança. TDAH eu tinha, minha mãe nem sabia. Ai, pelo amor de Deus, assim, ó, TDAH. Ai, eu não gosto de ouvir a palavra TDAH, chega a me dar um nervoso na cabeça, sabe? TDAH tem muita coisa ali, né, naquele intermeio do TDAH, tá? Eles ofertam uma estrutura incrível, exatamente isso, assim, ó. Eu vou falar que as pessoas falam que tem TDAH e eu chego a ficar assim, ó. Eu nem vou falar nada, vou ficar quieto. Bom, vamos lá. Então é isso. Pois então, assim, ó, essa frase foi a frase que assim, me irrita. Tá? Me irrita, me dá um nervoso. Tudo hoje é TDAH, tudo hoje. Eu tenho TDAH. Assim, ó, me dá um nervoso, porque TDAH é a doença do momento. Aqui nos Estados Unidos também. Eu tenho TDAH. Aí eu fico... Todo mundo tem. Porque TDAH é um espectro de qualquer coisa. Impulsividade é uma super característica do TDAH. Gata, tu tá no pulo do estresse. Tu não sabe pra onde correr. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Tu não vai fazer um negócio por impulsividade. Vai. Falta de limite na infância, TDAH. Pois então, eu vou fazer uma live talvez de TDAH, porque assim, ó, as verdades sobre TDAH precisam ser ditas. Vocês me desculpem, mas assim, ó, eu acho, assim, não tem que ler. Daí o nervosismo. Exatamente. Daí o nervosismo. Então assim, ó, TDAH é um absurdo, tá? TDAH é um absurdo. A maioria das pessoas nem sabe o que é TDAH. E a maioria das pessoas não tem nem noção do que é TDAH. Tá? TDAH é uma doença grave, uma doença muito grave. Não é essa bobagem aí que todo mundo bota. TDAH são alterações cerebrais super importantes.
tá? E todo mundo se diz TDAH, por quê? Porque o mundo tá um horror, as pessoas não têm controle sobre as suas vidas, não querem ter controle sobre as suas vidas, elas querem um remédio mágico pra melhorar, porque elas não conseguem ser multitarefa. Porque você precisa ser multitarefa hoje em dia. E aí as pessoas estão super atrapalhadas, e aí elas dizem que elas têm TDAH. Comem merda, o cérebro tá um horror, óbvio, tá? Mas assim, é falta de manejo da sua vida, me desculpa. Bom, vamos lá. Mais uma pergunta, a gente tem tempo. Estou sempre com tontura, principalmente tontura visual. Tontura visual. O que será tontura visual? Vertigem. Deve ser. Ai, Vivi, posso ler? Ai, muito bom. O pior que conheço várias pessoas que tomam Ritalina. Eu também. O médico passou pro meu filho. Eu coloquei o meu filho no Kumon. E acabou com o TDAH dele. Kumon é maravilhoso. O Kumon é sensacional. O Kumon é ótimo. As crianças, assim, ó, se você tem condições financeiras, o Kumon não é tão barato assim. Mas o Kumon é um método japonês de ensino, de aprendizagem. Então, assim, se você tem filhos e você tem condições de colocar os seus filhos, coloque os seus filhos no Kumon. O Kumon tem inglês, matemática, português e eu acho que é isso. Eu não sei. A Vivi tá aqui, pode me ajudar. Mas assim, ó, eu falei isso na live, que você tem... eu falei isso na live sobre poluição eletromagnética. Cuidem das suas crianças. Cuidem das crianças. Cuidem. O tempo de exposição às telas é fundamental. E assim, se você quer que seu filho desenvolva, quanto mais tempo ele tem na frente das telas, menor o QI dessas crianças. Então, assim, ó, é muito importante. Se você tem condições, por favor, meus filhos fizeram Kumon também. Então, assim, se você tem condição, coloque os seus filhos para fazer atividades físicas. Eles precisam gostar de uma atividade física. Às vezes eles trocam. Minha filha já trocou. Minha filha fez, enfim, um monte de coisa e parou na esgrima. O meu filho faz futebol. Eles passam tempo fazendo atividades físicas. Eles passam tempo com atividades. Ontem meu filho começou a ler um livro do Willy Wonka. Então, assim, eles precisam ler. Eles precisam ler no livro físico, eles precisam ter contato com uma caneta, eles precisam desenvolver motricidade fina, eles precisam de coisas que nós fizemos. Nós fizemos caderno de caligrafia. Comprem um caderno de caligrafia para os filhos de vocês. Cuidem das crianças, eles são o futuro. Cuidem. É muito importante. Se você tem condições, coloque seu filho no Kumon. Não ganho nada, não tenho franquia do Kumon, tá? Mas é muito legal, o que a Vivi falou é sensacional. Maravilhoso, tá? Coloquem as crianças para fazer atividades físicas, coloquem as crianças, desenvolvam atividades físicas nas crianças. Isso é fundamental. A criança que faz atividade física vai ser o adulto que gosta de fazer atividade física. Deem coisas que nós tivemos. Deem coisas que nós fizemos. Todo mundo aqui que tem 40 anos fez um caderno de caligrafia. Todo mundo. Já tive aluno, criança, adolescente que não tinha coordenação para fazer polichinelo. Olha que tristeza o que a Tanise está falando. Bom, vamos lá. A última pergunta. Estou sempre com tontura, que deve ser vertigem. Ir no médico só aumenta o remédio. Qual melhor? Maria, eu fiquei assim muito tempo também. Todo mundo. Todo mundo fez. Todo mundo fez. Todo mundo fez caderno de caligrafia. Eu não vejo as crianças fazendo caderno de caligrafia. A letra das crianças é um horror. Comprem. Presente de Páscoa. Um chocolate e um caderno de caligrafia. Então, assim, médico só aumenta o remédio. Tontura, vertigem. Eu tenho uma live sobre zumbido com uma das maiores especialistas. As crianças precisam de alfabetização motora através de exercício, esporte e atividades lúdicas. Perfeito, maravilhoso, é isso aí. Então, assim, eu tenho uma live com uma das maiores especialistas
em zumbido, em tontura. E assim, ó, tem muita relação, eu já tenho live sobre tontura também. Tem muita relação com sensibilidades alimentares, muita relação com aumento de inflamação no cérebro, com aumento de estresse oxidativo, com aumento de todos esses marcadores inflamatórios em nível cerebral. Então, assim, é super importante que você realmente veja, analise, veja como é que é a sua digestão, como é que tá os seus níveis inflamatórios, seus níveis de estresse oxidativo, seu nível de detoxificação hepática, tudo isso é super importante. Tá bem? Então, assim, aumentar remédio. A causa da sua tontura não é a falta do remédio, do labirinto. Crianças também precisam participar das atividades cotidianas. Sim. Ontem eu tava conversando sobre isso. Minha filha sabe costurar. Eu sei fazer tricô, crochê. Isso desenvolve motricidade fina. Desenvolve. Você tá estudando o quê? Tô estudando. Olha só, um monte de pergunta. Pessoal, eu tenho que acabar a live porque já faz 1 hora. Então, assim, o que eu quero dizer? Quero agradecer esse monte de pergunta. Na caixinha de perguntas tinha um monte, eu perdi a caixinha e tal. Precisa avaliar a musculatura ocular com ortoptista. Pois é, que eu não entendi essa tontura visual, mas eu acho que talvez seja vertigem, não sei, tontura visual. É aquela coisa que gira tudo para um lado, gira tudo para o outro. Eu entendi isso, Josiane. Não sei, ela tinha que explicar melhor. Mas assim, eu entendi isso. Quando o paciente me fala tontura visual, eu acho que é aquela tontura que tudo gira, que tu tá com o olho aberto e tu tá sempre com tudo girando para um lado, para o outro e tal. Mas tem que avaliar no Instagram, tem que avaliar um monte de coisa. Tem que ir no médico avaliar, né? Porque assim, se ela foi no médico, eu acredito, Josiane, ela já avaliou todas essas questões, né? Ela já avaliou, o médico só tá aumentando porque não teve melhora com nada, já avaliou, já deve ter excluído coisas graves, importantes. Daqui a pouco tem um tumor. Deve ter excluído tudo. Eu acredito. Quando a pessoa diz que já foi no médico, eu acredito que já tem excluído. A Josiane tá aqui. A Josiane é uma das maiores otorrinos aqui do Brasil. Então, talvez também, Maria, quem sabe, converse com ela, segue ela e vê realmente sobre isso. Tá bem? Então, assim, domingo que vem vamos fazer uma live sobre casos clínicos. Os cristais do ouvido. Muito bom, Rita. Então vamos fazer uma live domingo que vem sobre casos clínicos. Eu anotei um monte de coisa. Eu não peguei a folha que eu tinha anotado. Eu anotei no caderno, anotei um monte de coisa. Fiz um monte de coisa aqui no computador pra falar. Não falei nada do que eu tinha anotado. Mas assim, ficou uma live boa. A gente falou bastante coisa a respeito de digestão, de alimentação, de problemas. Respondeu as perguntas. E se você quer saber mais, no link da minha bio tem contato. Só clicar ali, vai falar com a Sabrina, que é minha secretária. E você pode saber um pouquinho mais sobre consulta, enfim. Mas tem ótimos profissionais aqui também. E era isso. Um excelente domingo. Síndrome das pernas inquietas, eu tenho um post sobre o filho das pernas inquietas, tá? Um excelente domingo para todos. Fiquem com Deus. Aproveitem o domingo com seus amores. Abracem e beijem as pessoas que vocês realmente amam. Digam a elas o quanto elas são importantes. Orem. Eu vou fazer um post sobre isso, que a oração aumenta em muito fluxo cerebral no córtex pré-frontal. Oração com amor, oração com coração, não é oração de memória, não é Pai Nosso, é oração, enfim. Orem e agradeçam a Deus todos os dias por todas as oportunidades que a gente tem. Isso é o mais importante. A gratidão é uma das coisas mais importantes para a saúde. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.